Glória a Deus, aleluias. Graças e paz, família. Vocês estão aí? A primeira palavra nessa noite é gratidão, né? Gratidão, porque grandes coisas Deus tem feito nessa igreja. Grandes coisas Deus tem feito em nossas vidas. Gratidão porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, poderoso. Gratidão pela vida do pastor Sodré, que está na frente dessa igreja. Eu creio que Deus tem uma grande obra na vida do teu servo. Por isso nós estamos gratos ao Senhor. Gratidão ao Senhor por fazer parte dessa família, por estar aqui nessa noite, servindo ao Senhor com alegria, com muita paz no meu coração. Amém? Glória a Deus. Eu queria meditar nessa noite apenas 2 versículos, que está lá em Lucas, capítulo 15, verso 8 e 9. Lucas 15, versículo 8 e 9. Amém? Diz assim: o qual a mulher que possuía 10 dracmas e, perdendo uma delas, não acende a candeira, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Enquanto a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Amém? Creio que essa parábola é uma parábola muito conhecida. E o contexto dessa história, nós vemos que Jesus estava falando para 2 tipos de pessoas, 2 tipos de público ouvia Jesus neste momento. Uns foram para ouvir, outras pessoas foram para murmurar. E Jesus, ele propôs essa parábola. Primeiro ele fala do homem que tinha 100 ovelhas, perde uma e vai atrás dela até encontrar. Depois ele fala dessa parábola das 10 dracmas, uma parábola muito conhecida. Eu creio que Deus quer falar o nosso coração nessa noite. Dani, está comigo nessa noite, Dani? Neste lugar, tu és real. Feche seus olhos, irmãos. Abre o seu coração. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar.
Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportam para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. As nações embrandeceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado sobre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos é o nosso consolo. Deus de Jacó, o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Jesus. Essa é a minha oração nessa noite. Salmo 46, que salmo lindo. Se eu fosse dar um título para a mensagem nessa noite, seria Por que as perdas são necessárias. Um dia como hoje, dia de ceia, é um dia para nós trazer à memória o processo da perda de Jesus. Ninguém mais perdeu como Jesus. Ninguém mais sofreu num processo da perda do que Jesus. E nesse dia de ceia, Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Lembrai desse processo que eu passei. Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele orando ao Pai, falou: Pai, se for possível, aparta de mim esse processo da perda. Aparta de mim esse cálice, esse processo. Aparta de mim essa via dolorosa. E falar de perdas não é fácil, principalmente quando você está dentro de um processo de perdas. Principalmente quando você passou por um processo de perda pouco tempo. Porque o processo de perda nos paralisa. O processo de perda é capaz de nos adoecer. O processo de perda é capaz de nos levar a uma depressão profunda. O processo de perda é capaz de nos paralisar. O processo de perda é capaz de nos tirar do caminho. É capaz de nos tirar da rota que o Senhor determinou para nós. O processo da perda é capaz de nos esfriar, de nos deixar morno. O processo da perda
faz que muitas pessoas retiram sua própria vida. O processo da perda, ele é um processo dolorido. Mas todos nós temos que passar por esse processo. Todos nós, um dia nós vamos passar por esse processo da perda. Porque só quem passa pelo processo da perda consegue tirar algumas lições. Porque o processo da perda, ela é pedagógica. Ela nos ensina. Coloca para mim aí Eclesiastes, capítulo 2, capítulo 7, versículo 2. Eclesiastes 7, 2, para mim, fazendo um favor. Eclesiastes fala assim, Salomão fala assim: é melhor ir a uma casa onde há um processo de perda, processo de luto, do que uma casa de festa. Porque numa casa de luto, pelo processo, nós aprendemos várias lições. Quantas reflexões nós fazemos quando nós vamos num velório? Quantas reflexões nós tiramos quando nós vamos numa casa de luto? Coloca para mim Mateus 17, 16 e 25 para mim, fazendo um favor. Mateus diz assim, Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. O processo da perda. Está dizendo o quê? Para nós, que esse processo da perda, quem quiser perder, quem quiser passar por esse processo da perda, ganhará a sua vida. Esse processo da perda, ele faz parte da nossa vida. E quando nós lemos o texto nessa noite, nós tiramos várias lições com essa mulher. Coloca para mim o texto, por favor. Lucas 15. E ao olhar esse texto, saltou uma pergunta no meu coração. Como alguém perde algo dentro da sua própria casa? Ela não perdeu do lado de fora, ela perdeu dentro da sua casa. Como que eu perco algo dentro da minha casa? Essa pergunta saltou no meu coração: como pode alguém perder algo dentro da sua própria casa? Mas se está dentro da sua casa, não é perda. Mas se eu não acho, é perda. Mas eu não encontrei, então é perda. Mas está dentro da minha casa, então não é perda. É perda e não é perda. Ela perdeu algo dentro da sua própria
casa. E essa pergunta saltou no meu coração: como alguém perde algo dentro da sua própria casa? E eu sinalizei algumas coisas que nos faz perder algo dentro da nossa própria casa. A primeira coisa é por o meu nível de desordem. Porque eu perco algo dentro da minha casa, porque a minha casa está desorganizada. Na verdade, a minha casa está uma bagunça. O meu nível de desordem não faz que eu ache aquilo que eu acho que eu tenho, que está perdido, mas está lá no meio dessa bagunça. Mas eu não acho por quê? Porque a minha casa está uma bagunça. A minha casa está numa desordem. E a minha prioridade agora é o quê? Achar a moeda de qualquer forma. Eu quero achar a moeda, mas eu não encontro. Por quê? Porque a minha casa está uma bagunça. Eu não acho nada. O que é do quarto está no banheiro, o que é do banheiro está na sala. A minha casa está uma bagunça. A minha casa está uma desordem. Mas a minha prioridade é o quê? Achar a moeda perdida. Na minha cabeça, na minha mente, a minha prioridade é o quê? Trazer a moeda de volta. Mas qual é a prioridade de Deus? A prioridade de Deus é que eu arrume a bagunça. A prioridade de Deus, Deus não está preocupado com a moeda perdida. Deus está preocupado que eu arrume a bagunça, que eu arrume a desordem que se instalou dentro da minha casa. A prioridade sempre vai ser dele. Não é a minha prioridade, é a prioridade dele. E são essas perguntas que nós temos que fazer dentro desse processo da perda. O que essa perda pode me ensinar? Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: arrume a sua casa. Arrume a sua casa. Talvez a sua prioridade é ter um bom emprego. Talvez a sua prioridade é uma faculdade. Talvez a sua prioridade está nas coisas materiais. Mas a prioridade de Deus é arrume a sua casa. A sua casa está uma bagunça. A sua casa está uma bagunça. Arrume a sua casa. Projeta para mim Isaías 38. Isaías 38 diz assim: naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, ponha a tua casa em ordem, arrume a sua casa,
porque você vai morrer, você não recuperará. Esse texto, ele é muito interessante. Porque o rei Ezequias, diante de uma sentença de morte, diante de um processo dolorido, um processo que eu e você não quer passar, ele ora ao Senhor, ele chora diante do Senhor, e a palavra de Deus vai falar que o Senhor escuta as suas orações, o Senhor consegue ver o seu choro, e Deus faz uma aliança com ele. Diz, o profeta voltou na casa do rei e falou assim, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, eu te livrarei a tua casa dos sírios, eu guardarei a sua cidade, e além de tudo, para dizer que eu sou contigo, eu vou retroceder o sol 10 graus. Deus retrocedeu o sol 10 graus, a sombra do sol retrocedeu 10 graus. E Deus acrescentou 15 anos, mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Acrescentou mais 15 anos. Mas diante dessa condição, arrume a sua casa, porque Deus sabia que a próxima geração era perversa, a próxima geração que viria era perversa, e Deus falou com ele, arrume a sua casa. Volte o texto para mim, Lucas 15, fazendo um favor. A minha casa está uma bagunça. Então essa desordem que eu vivo neste ambiente faz com que eu não acho aquilo que estou procurando. Eu só não enxergo, mas está lá. Então a minha prioridade agora é o quê? A minha prioridade nas contagens das moedas, eu quero de volta. A prioridade de Deus sempre vai ser arrumar a nossa bagunça. Mas não é Deus que vai arrumar a bagunça da sua casa. Não é Deus que vai arrumar a bagunça da sua casa. É você. Segundo, como alguém perde algo dentro da sua casa? Primeiro, pela minha falta de desordem. Segundo, pela falta de luz central. Ela acende a candeia. É possível viver
dentro de uma escuridão, sem se preocupar com a luz. É por isso que muitas famílias vivem batendo a cabeça uma com a outra. É por isso que muitas famílias estão se perdendo dentro do seu lar, porque o ambiente do seu lar é um ambiente escuro. E no escuro não dá para ver nada. E no escuro não dá para ver a bagunça que se tornou a sua casa. Aí ela acende a candeira. Ela acende a candeira. Quem acende a candeira é eu. Eu acendo, eu apago. Acender fala de relacionamento. Relacionamento com a candeia. Porque a luz só acende depois que ela se dirige até a candeia, até a lamparina. Quem é do tempo da lamparina aí? Eu sou do tempo da lamparina. Só velho. Minha casa tinha lamparina. Minha casa tinha lamparina. Tinha lamparina. E a lamparina ficava no alto. E a lamparina precisa de algumas coisas para poder acender. Na minha época era querosene. Precisava de um bom pavio, que às vezes o pavio era horrível e não acendia nada. E ficava no alto. A prioridade dela aqui é o quê? Trazer a moeda de volta. E qual é a prioridade de Deus? Que você acende a candeia. Que você acende a lamparina. É você que tem que acender. O Mateus hoje, contando a respeito de um livro que ele está relendo, ele falou que os discípulos de Jesus andaram com Jesus, viram Jesus fazer milagres, maravilhas. E a única coisa que os discípulos pediram ao mestre é o quê? Me ajude a acender a candeia. Nos ensina a orar. Nos ensina a acender a candeia. A candeira, a lamparina é só você que a acende. É você que apaga, é você que acende. Mas às vezes nós não queremos acender a lamparina, por quê? Porque quando você acende a luz, você vai trazer luz sobre a sua sujeira. A prioridade de Deus é o quê? Trazer luz. Trazer luz. E depois que a luz se acende, ela vai ver que a casa dela está uma bagunça. Ela vai ver que a casa dela está desorganizada. Ela vai ver que a casa dela está um caos. E quando ela acende a luz, ela consegue enxergar o instrumento de limpeza. Ela consegue enxergar a vassoura. Ela consegue enxergar
o que estava escondido, mas estava lá. Ela não enxergava porque ela vivia dentro de uma escuridão, vivia dentro de um ambiente escuro. Aí ela enxerga a vassoura. E o texto fala o quê? Que ela varre. Não é fácil varrer. Não é fácil botar a sujeira para fora. Não é fácil varrer, tirar toda a sujeira acumulada. Porque tem muita sujeira, irmãos, que vão sendo sujeira de estimação. Tem muitas sujeiras que nós não queremos varrer. Tem muitas sujeiras que nós varremos de qualquer jeito. Às vezes jogamos para debaixo do tapete. Às vezes nós varremos a casa de fora para dentro. Mas se varre de dentro para fora. A prioridade dessa mulher é o quê? Eu quero a moeda. Eu preciso achar a moeda. Mas a prioridade de Deus é qual? Que ela varre a sujeira. E varrer a sujeira não é fácil, irmão. Não é fácil. Porque durante a nossa vida muitas sujeiras vão acumulando. Você vai colocando muitas coisas para dentro, mas não coloca para fora. Por isso que é um processo dolorido. Que varrer não é fácil. Varrer é um processo dolorido. Mas nós precisamos varrer a sujeira. Porque nós precisamos descobrir qual é a prioridade de Deus. Deus não está preocupado com a moeda perdida. Deus está preocupado que você varre a sujeira para fora. E varrer não é fácil. E varrer não é fácil. E depois de varrer, ela acha a dracma. Ela não acha a dracma ainda. Porque o texto vai dizer o quê? Que ela busca. Mas se está perdido, se é algo perdido, se eu perco algo, era para ser procurar, não buscar. E uma das coisas que saltou ao meu coração a respeito de buscar com diligência é o quê? É você dar atenção ao ambiente devido. É quando eu não dou devido atenção à minha casa. Quanto tempo que você não dá a devida atenção à sua casa? Quanto tempo você não vasculha o computador do seu filho? Quanto tempo você não senta com seu filho para conversar?
Nós somos muito bons, irmãos, para aconselhar filho dos outros. Nós somos muito bons em discipular casais. Mas por que eu não consigo sentar com meu filho e dar uma direção a ele? Porque eu não consigo sentar com a minha família e não consigo discipular a minha família? Nós somos muito bons em sentar com rodinha, conversar sobre a palavra de Deus entre os irmãos. Mas a nossa casa, como está a nossa casa? Quanto tempo você não dá atenção devida ao ambiente da sua casa? Quanto tempo você não tira para ficar com a sua família? Quanto tempo você não tira um tempo para sair com seus filhos? Quanto tempo, filho, você não abraça seu pai, a sua mãe diz: pai, mãe, eu te amo. Quanto tempo você não faz um elogio a seus pais? Quanto tempo você não elogia os seus filhos? Quanto tempo você não dá uma atenção devida à sua casa? A prioridade de Deus, a prioridade de Deus é o quê? Que nós demos atenção à nossa casa. Quanto tempo o ambiente da sua casa não vê a sua presença? Uma moeda revelou para essa mulher tanta coisa. Porque Deus às vezes faz assim, irmãos, faz a gente, permite a gente perder, para a gente valorizar algo que se foi. Às vezes Deus permite você perder, para você dar valor ao ambiente da sua casa. Deus permite você perder enquanto você tinha. Você não dava atenção devida ao ambiente. O problema não é perder a moeda. O problema é se perder dentro do ambiente que eu perdi a moeda. E Deus te trouxe aqui nessa noite, irmão, só para te dizer essas 3 coisas, ou 4 coisas. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer a prioridade dele na sua vida. De arrumar a bagunça, de acender, de varrer a sujeira
e de dar atenção ao ambiente da sua casa. Eu queria convidar já o Ministério de Louvor para estar subindo. Eu creio que Deus quer restaurar famílias aqui nessa noite. Ambientes familiares aqui às vezes estão perdidos. Ambientes familiares que estão fora, desconectados. Ambientes familiares que estão uma bagunça. Ambientes familiares que estão numa tremenda desordem. E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar no seu coração a sua prioridade nessa noite. Que você arrume, que você varre, que você acende, que você dá atenção devida ao ambiente da sua casa. O processo da perda é muito dolorido. Varrer, limpar a sujeira não é fácil. Acender a lamparina não é fácil. Porque muitas vezes nós não queremos relacionar com a lamparina. Porque muitas vezes nós não queremos trazer luz para o ambiente. Tá bom assim, escurinho. Tá bom assim, ninguém vê a bagunça. Tá bom assim, ninguém vê essa desorganização que está dentro da minha casa. Aí depois disso tudo, o texto vai dizer que ela convida as amigas e as vizinhas. Ei, vem se alegrar comigo. Venha ver agora o ambiente da minha casa como está. Oh, rabachei. Ei, aquela bagunça que tinha, não existe mais. Amigas, vizinhas, venham ver, venham se alegrar comigo que a minha casa está limpa, está organizada. O meu filho está uma bênção, o meu marido está uma bênção, a minha esposa está uma bênção. Venha ver, venha ver. As amigas e as vizinhas não tinham autoridade para poder arrumar a bagunça que estava dentro da casa dela. As amigas e as vizinhas só aparecem depois que ela organiza a sua casa. Depois que ela passa pelo processo de limpeza. Depois que ela acende. Depois que ela traz luz. Depois que ela traz luz para o ambiente da sua casa, ela tem um prazer de chamar as suas amigas. Venha, a minha casa está uma bênção. Comemore comigo. Achei a dracma perdida. O meu filho está uma bênção, achei ele. Ele estava perdido. Ele só vivia num site de pornografia. Ele só vivia num site de nazismo. Achei ele. Eu sentei com ele, eu conversei com ele.
Eu entendi o propósito de Deus. Eu entendi que Deus, a prioridade de Deus na minha vida. Eu entendi que a prioridade de Deus, com a prioridade de Deus, eu tenho um lar abençoado. Venha, venha, se alegre comigo, porque encontrei a dracma perdida, encontrei a moeda. Moeda fala de valores, irmãos, valores perdidos, valores perdidos dentro da sua casa, valores perdidos dentro do ambiente da sua casa, valores perdidos dentro do ambiente familiar. Achei, encontrei um tesouro, um valor que tinha perdido. Eu encontrei. E Deus nessa noite quer te encontrar. Achei. Ele quer te encontrar nessa noite. Achei. Eu imagino a alegria daquela mulher quando olha para trás e olha. A minha casa está arrumada. O processo foi dolorido. Eu tive que varrer. Eu tive que botar a sujeira para fora. Eu tive que pedir perdão ao meu irmão. Eu tive que fazer algo para poder recuperar a alegria do meu lar, da minha casa, da minha família. Vem, se alegre comigo. Eu imagino a alegria daquela mulher. Eu imagino a alegria daquelas amigas delas. Eu imagino a alegria daquelas vizinhas entrando na casa daquela mulher, se alegrando com ela, festejando. Valores perdidos, valores encontrados, valores que eu tive que buscar, que eu tive que arrumar, que eu tive que varrer, que eu tive que trazer luz para o ambiente, que eu tive que acender. Muitas vezes eu fui acender, não quis acender, porque a luz vai revelar a sujeira que tinha dentro de mim. Porque muitas vezes a luz ela clareia e mostra toda a sujeira. Encontrei a dracma perdida. Achei. E Deus quer te achar nessa noite. E Deus quer te encontrar nessa noite. Você não veio aqui nessa noite por acaso. Eu vou lá, assim. Não. Você veio para ser encontrado. O Espírito Santo te guiou até aqui nessa noite para te encontrar. Encontrei. Quanto tempo você está fora da minha presença? Quanto tempo você não fala mais comigo? Quanto tempo você não vai no secreto? Quanto tempo você não acende a candeia? Quanto tempo eu estou com saudade de ti. Eu estou com saudade de você. Deus quer te encontrar nessa noite.